Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou ficar meio preso aqui, tudo bem, né? Mas a gente vai trocar ideia do mesmo jeito. Sejam bem-vindos, né? Para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas eu acho que o nosso boa noite ainda pode ser mais forte. Da próxima vez vamos testar fazer um boa noite mais forte, que a gente já vai entrar na vibração. O pessoal que está acompanhando a gente em casa, pelo canal da FEB, da Federação Espírita Brasileira, bem-vindo também com a gente, quem está online ao vivo, quem for acompanhar a gravação depois também. Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre esse capítulo do Evangelho que fala sobre a justiça das aflições, basicamente hoje, suicídio e loucura. Mas olha só, antes da gente começar a falar sobre isso, queria agradecer. A gente começou de uma forma tão especial hoje. Eu queria agradecer a Karina, o Betinho e o João de Deus. O João de Deus do violino, a Karina cantando pra gente e o Betinho também. Músicas maravilhosas que nos fazem começar de uma maneira especial, não é não? A gente não consegue pegar o som, mas ele foi tão bem captado, eu tenho certeza que a maioria de nós, em dados momentos, principalmente em acordes tão bonitos dessa melodia que o violino nos inspira, sentimos um pouco mais profundo do tocar das nossas almas. Estou certo ou estou errado? E é justamente isso que a gente precisa, é parar um pouquinho e contemplar as coisas boas e bonitas da vida, até para que essas aflições que às vezes parecem tão difíceis e sejam tão complicadas, a gente vai descobrir que elas não são, porque a gente consegue depurar tudo isso com o nosso espírito mais calmo, mais brando, mais sereno, já que, de repente, alguns conseguem, outros não, fazer a meditação, né? Parar alguns minutos do dia e meditar, refletir, parar um pouquinho e se desligar do mundo lá fora. A gente consegue fazer isso? Consegue no dia a dia, todo dia, tirar alguns minutos para isso? Não consegue, às vezes, né? É meio difícil, acho que quem está em casa acompanhando a gente também deve ter a mesma dificuldade. Mas a meditação e essa reflexão faz com que a gente possa se descobrir um pouquinho mais, e quando a gente aproveita esse momento que antecede a nossa reunião pública, ele é muito importante. Então a gente agradece os meninos que fizeram a música para a gente, porque nos permitiram fazer um pouco dessa nossa viagem interior para que a gente possa se descobrir. E justamente hoje, esse capítulo que a gente vai falar aqui do Evangelho, que a gente vai trocar ideia com vocês sobre esse capítulo do Evangelho, ele é justamente essa busca dessa importância, porque ele não é que ele cobra, mas é que ele vai na essência do nosso interior para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque é diferente de eu ter uma explicação física, psicológica para alguma situação que a gente está vivenciando. Então, beleza, eu tenho, olha, isso aconteceu por causa disso, tem uma explicação científica, física, e essa aqui não. Essa colocação do Evangelho de Mateus, ela faz com que a gente busque dentro da gente isso, porque Mateus diz para a gente no Evangelho: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, não é com certeza uma passagem nova para a gente, não, né? Já ouvimos? Já ouvimos? Já? O pessoal que está em casa também, com toda certeza, já ouviu ou já leu. Mas vamos parar para pensar lá no fundinho. Bem-aventurado quem chora. Parece difícil, né? Parece complicado. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Ou seja, bem-aventurado quem está sendo injustiçado. Bem-aventurado aqueles que padecem de amor. Ou seja, que não recebem aquele amor, aquele carinho, que não tem a troca daquela afeição entre os seres humanos. Parece difícil dizer que essas pessoas sejam bem-aventuradas ou que a gente rogue que isso seja uma boa aventura, que isso seja uma aventurança. Concordam comigo também? Quando a gente encontra algumas pessoas nos momentos da nossa vida que estão sofrendo com a perda de um ente querido, com uma situação difícil, a gente fala o que para essas pessoas? Pode falar um de cada vez, porque misturou. E a gente pode falar um pouquinho mais alto, né? Também. A gente contemplou, o João de Deus deixou a gente tudo tranquilinho com o violino dele, mas a gente pode falar um pouquinho mais alto. O que a gente fala para essas pessoas? Meus sentimentos, o que mais? Meus pêsames, fora esse protocolo. Né? Nós espíritas, né, quando a gente chega em algum local desse, eles esperam que a gente seja um pouquinho mais profundo, e a gente é. Vamos falar, o que a gente diz para essas pessoas? Vai ficar tudo bem.
Em breve a gente vai reencontrar. O que mais? O que mais que a gente fala? Força. Não? Que Deus te console. Ou seja, eu vou buscar em Deus, só Deus, para poder trazer uma resposta para aquele momento. Não é assim que a gente diz para as outras pessoas nesse momento? Que eu lembrei de um aqui, mas talvez tenhamos vários outros que a gente possa lembrar, mas esse é um pouco mais rotineiro, né? A gente tem isso mais comum no nosso dia a dia, irmos encontrar com pessoas que tiveram perda de entes queridos. Então a gente fala isso, né? Que Deus te console, tenha força, fé, né? Só a fé pode te sustentar, não é isso que a gente diz? E a gente diz isso pra gente também? Quando a gente encontra alguma dificuldade? Quando a gente passa por um problema? Dizemos? Que isso? Força, fé. Deus vai me consolar e isso vai ser resolvido. Pronto, acabou. Falamos? Parece que é mais fácil falar para os outros, né? Então, é por isso que eu digo que esse capítulo é de suma importância. Mas não que a gente leia ele direcionado para os outros. Que a gente leia direcionado para a gente. Fechado? Ok? Então vamos nos ver sempre nessas situações. Porque a gente vai encontrar dificuldades, cada um do seu tamanho e da sua necessidade de dificuldade que vai enfrentar. Cada um tem seu plano reencarnatório, né? Ninguém pegou o plano reencarnatório dos outros. Então cada um vai encontrar a sua dificuldade de acordo com aquilo. Mas todos eles, senão a gente não estava aqui, né? Todos eles vão ter as suas dificuldades, as suas, seus tropeços pelo caminho. Então que a gente diga isso para a gente, esse acordo feito com o pessoal que está nos acompanhando pelo web também. Então vamos lá. Vamos falar aqui agora de duas situações que nos parecem, às vezes, distantes para alguns, mais próximos para outros, mas que, de certa forma, faz parte também da nossa humanidade, que é o suicídio e a loucura. E por que, né, que o Evangelho trata disso, Kardec tratou disso com os Espíritos, isso está no Livro dos Espíritos, está no Céu e Inferno, está no Evangelho, porque era uma situação recorrente. A gente tem que entender também que a época em que Kardec escreveu o Pentateuco, principalmente o Livro dos Espíritos, ele vivia numa França acometida de suicídio, né? Era uma França tomada por suicídios, era um país que passava por intensas dificuldades e que as pessoas se suicidavam de uma maneira intensa e elas cometiam também várias atitudes que acabavam levando até as loucuras, internações. Quantas crianças eram abandonadas na França daquela época? Né? A gente não tem essa noção, mas é bom a gente entender isso também. Então a loucura e o suicídio faziam parte daquela comunidade, né? Daquela vida, daquela Paris que enfrentava dificuldades. Só que a gente também passa hoje no mundo, talvez por ser tão amplo e tantas pessoas morando nele, a gente não tenha tanto conhecimento disso, de pessoas que cometem suicídio ou de pessoas que estão ali, são vitimadas por essa chamada loucura. Mas é importante que a gente entenda, e que a espiritualidade nos coloca, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, que a maior parte dos casos de loucura, eles são provocados pelas dificuldades que os homens não conseguem suportar. Então, tá vendo? Como assim? Que a gente falou, né? Vamos buscar essa força em Deus, que a gente fala para os outros, deseja para os outros, vamos desejar para a gente também, porque a gente tem que suportar essas dificuldades. E aí você fala, mano, peraí, não é assim, como assim suportar a dificuldade? Bom, tem nesse caso da loucura dois pontos a serem observados: a loucura patológica e a loucura espiritual. A loucura patológica, definindo, né, são aqueles espíritos que, ao prepararem para reencarnar, definiram que o resgate, o pagamento das suas dívidas seriam feitos, esses resgates, esses pagamentos, seriam feitos através de um corpo que estaria adoecido mentalmente. Essa era uma propositura reencarnatória. Então, a gente tem ali um processo patológico. E tem também a loucura espiritual, que são perturbações causadas pelos nossos comportamentos que atraem para a gente quem? Os nossos obsessores, os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, aqueles que muitas vezes a gente pode não ter percebido, mas a gente às vezes deixou uma rusga lá atrás, né? Deixou uma dívida tão grande, não conseguiu resgatar, e eles estão aqui cobrando aquilo, tentando se vingar, porque não aprenderam ainda o dom do perdão, né? E graças a Deus todos nós já sabemos perdoar muito bem, né? Faz muito parte da nossa vida, do nosso dia a dia, com certeza.
certo? Então, né, a gente não fica levando rancor para casa, a gente não fica brigando com os outros, discutindo, pedir desculpas e perdão é parte da nossa rotina, com toda certeza. Mas esse é assunto para outra discussão, é assunto para outra palestra aqui, para uma outra troca de ideias. Vamos continuar falando dessa nossa, às vezes, enfermidade que vem espiritual, da nossa loucura também. Por quê? Porque, às vezes, esses irmãozinhos estão aí querendo se vingar, mas nós fazemos o quê? Abrimos o nosso canal de comunicação para ele e deixamos que eles cheguem e façam a festa. Né? Só que a festa é do jeito deles. E aí caímos, então, às vezes, em comportamentos adoecidos mentalmente. Né? Loucuras temporárias, loucuras mais perenes, ou então alguns atos que parecem loucuras, mas que podem levar a uma depressão profunda, a um afastamento profundo das outras pessoas, enfim. Então, nesse aspecto aqui hoje, a gente vai tratar mais dessa loucura que seja essa espiritual, porque o enfraquecimento da nossa fé pode causar isso, e vamos falar dessa questão do suicídio também, porque o suicídio é algo muito presente ainda na nossa sociedade de uma forma geral. Assim, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos há tanto tempo atrás, existia uma França acometida disso por conta das perdas financeiras. Ainda hoje no mundo muitas pessoas também são acometidas e fazem isso por as suas perdas financeiras, perdas de outras pessoas, perdas, amores perdidos, né? E tudo isso vai levando algumas pessoas a cometerem suicídio. Aí também aquela mesma fraqueza, faltou dizer para ele mesmo: calma, Deus vai prover. Cadê a sua fé? Encontre a sua fé. Tenha calma que o tempo vai resolver. Então faltou que essas pessoas que cometessem isso também dissessem para si mesmas, olha, isso é um momento, isso é passageiro. Mesmo que isso não passe nessa vida, mas vai passar. E o suicídio não é uma solução dos problemas. Pode ser um adiamento ou um agravamento dessa situação. Então, é importante a gente perceber também, né, que o suicídio é esse enfraquecimento da fé da mesma forma. Porque ele não consegue conviver com as dificuldades que a vida lhe dá por ele mesmo. Por mais que as outras pessoas em volta tentem ajudar, ele não consegue. Então ele não consegue se livrar daquela dificuldade, acha que aquela perda financeira, aquela perda da pessoa amada, que aquela perda da saúde, né, porque também algumas pessoas cometem suicídio em função disso, ou pelas cobranças diárias da vida, que aquilo é só com ele e não adianta que ninguém explique ou tente ajudar se ele interiormente não consegue perceber, encontrar aquilo que a gente falou aqui, aquela fé e aquela certeza de que vai mudar. Os dados são até... É bom a gente citar números, né? Não é bom só que a gente perceba como números, mas os números nos ajudam a entender o tamanho e a dimensão daquilo que a gente está falando. E quando a relação suicídio, um estudo da OMS, a Organização Mundial de Saúde de 2014, ela fala que 804, mais ou menos em média, 804 mil pessoas cometeram suicídios no mundo nessa época. Então a gente já passou 3 anos desse estudo, esses números com o aumento da população deve ser maior. Então 804 mil pessoas cometeram suicídio no mundo em um ano, tiraram a própria vida. E a gente sempre fala, né, que essa nossa vida não é nossa, né, ela é passageira, ela não pertence a gente. Tirar essa vida é uma falha muito grande. 804 mil pessoas, quer dizer, quase 1 milhão de pessoas no mundo fizeram isso. Mas vamos trazer para a gente, né, jornalista adora número, né? Vamos lá, vamos trazer para a gente. No Brasil, nessa mesma época, 2014, foram 11.821. 11 mil pessoas, quase 12 mil brasileiros, né, irmãos nossos, cometeram suicídio. 11 mil. Agora, o que é talvez mais assustador nisso tudo, quase 800, 792 tinham idade entre 10 e 19 anos. Ou seja, as perdas, quais seriam essas perdas, essas dores e dificuldades tão grandes para quem tem 12, 13 anos que levasse a cometer suicídio? Né? Então tem a questão espiritual, tem a obsessão, esse espírito de 12 anos aqui reencarnado é um espírito talvez muito mais antigo do que isso, né? E traz
outras dores, outros sofrimentos. Portanto, é preciso a gente entender que as pessoas com que nos rodeiam, que a gente convive, que nos rodeiam, que essas pessoas precisam da nossa força, da nossa fé, mas a gente tem que alimentar na gente, ter isso muito forte e passar para os outros. E não levar, talvez, alguns assuntos na brincadeira, deixar para lá, é um problema dele, ele vai ter que resolver. Não, precisamos ajudar muito também a buscar aquela fé. E a melhor forma que a gente tem de mostrar esta fé que a gente tanto fala é com as nossas atitudes, são com os nossos gestos, com o nosso comportamento. E isso não muda, a fé sem obras ela não existe. Então aquelas pessoas que estão ali vendo e que estão alimentando aquela angústia, aquela loucura espiritual, aquela dor que pode levar ao suicídio, vai estar vindo na gente, o nosso comportamento pode se exemplificar. Mas espera aí, você acabou de dizer que a gente tem que, não adianta só falar, né? Porque a pessoa tem que melhorar por dentro. Sim, você vai falar, vai conversar, mas é como você enfrenta as situações do seu dia a dia é que vão ser os melhores exemplos para essas pessoas. Poxa, alguém está com uma dificuldade muito grande e está vendo em você um comportamento de fé, de esperança, de certeza num futuro melhor, diante de uma dificuldade, seja ela financeira, amorosa, ou seja o que for, profissional, seja qual for, essa pessoa vai ver você tendo um comportamento bom diante daquilo. E aquilo que vai ajudar. Não é só você falar, não. Porque, olha, se fosse só falar, a gente estava perfeito. Porque, olha só, agora há pouco a gente brincou com relação ao perdão, não foi? Brincamos com relação à nossa dificuldade, à nossa fé que às vezes anda meio estremecida. Não foi falta de ler belas mensagens aqui, foi? Cada uma mais bonita que a outra. Não foi falta de ler. Quer dizer, o externo estava contemplado. Mas e o interno? Ele precisa fazer o mesmo processo. Por isso, essa lição do Evangelho, esse pensamento que a gente coloca aqui para vocês, é fundamental para a gente alimentar a nossa fé. Então, de repente, o suicídio e a loucura não fazem parte do meu dia a dia. Mas sabendo da existência deles, e sabendo que várias pessoas, como a gente viu, que quase 1 milhão de pessoas no mundo, quase 12 mil brasileiros, então essa é uma realidade que não está tão distante, mas mesmo se tiver, a gente vai aprender o quê? Vai aprender a alimentar sempre a nossa fé, porque isso pode acontecer. Porque somos seres aqui ainda buscando a evolução e que ainda vamos enfrentar dificuldades. Enfrentar dificuldades, encontrar barreiras na nossa vida, passar por problemas, é parte da nossa evolução espiritual e não da nossa reclamação espiritual. Pô, Deus, por que comigo, né? Não é reclamação espiritual. Não, Deus, dá uma força aí, todo mundo está de boa, só ninguém está vendo o que o outro está passando, né? Não é assim. É reclamação, é evolução. É pedir que eu entenda, que eu compreenda e que eu pare de reclamar das dificuldades que a minha vida apresenta. Por quê? Senão os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, que a gente chama de obsessores, vão achar um prato cheio para ir lá se alimentar. Aquilo ali que eu quero. Só reclamo de tudo. Né? E tem um ditado popular que diz que às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Por isso é bom a gente aprender e ver esses números aí, de 804 mil pessoas, ou ver os números que o Brasil tem hoje, no último estudo do IBGE de 2015, 2 milhões de brasileiros têm problemas psicológicos na área patológica. Então, a gente, se for parar para observar, talvez as nossas dificuldades não sejam tão grandes assim, né? Já estamos caminhando rumo a uma vivência mais de regeneração do que de prova e expiação. É preciso que a gente perceba isso. E esse capítulo do Evangelho vai ficar muito para essa nossa reflexão. Como eu estou agindo diante das situações que aparecem na minha vida? Como eu estou agindo diante das dificuldades? Que tipo de exemplo eu estou sendo para o próximo que pode estar à beira dessa loucura espiritual ou à beira desse processo de suicídio? Eu não sei, ninguém está me falando, não tem uma plaquinha dizendo que a pessoa está isso, não tem. Por isso que esse meu comportamento tem que ser bom só 24 horas por dia. Os outros não, pode ficar dando uma relaxada. Mas 24 horas por dia não tem jeito de relaxar. Porque a gente não sabe. Então, a nossa atitude diária pode servir para muita gente. E principalmente para a gente mesmo. Porque tem algo que ninguém nos tira. O que nós vivemos, o que nós passamos é herança.
é herança nossa. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A situação que eu passo hoje é herança do meu comportamento anterior. Com quem eu convivo hoje, se tem alguma dificuldade, é herança de algo que eu não fiz. De algo que eu fiz muito grave. Então é preciso a gente entender isso. Sermos herdeiros de nós mesmos é termos certeza que todas as situações que nós passamos aqui são situações que nós construímos um dia. E que se elas são ruins, a gente precisa reconstruir hoje. A gente precisa reconstruir agora. Porque senão as aflições vão ser companheiros nossos diários. E mais, pensando um pouco mais na frente, de repente a gente nem vai passar para a nossa aflição nesse mundo. Vai vir um outro mundo um pouquinho mais difícil, um pouquinho menos desenvolvido para vivenciar essa aflição lá. Se aqui com tanto recurso, com tanta leitura, com tanta gente ajudando, com tanta tecnologia ao nosso favor para que a gente possa buscar informação, já está meio difícil, imagina naquele outro. E que a gente deve voltar, talvez ele assim seja um lampiãozinho, uma luzinha de vela, alguma coisa assim, né? Sem celular. Sem WhatsApp, sem grupos, sem grupos, sem ninguém para pedir socorro na hora. Também sem aqueles grupos enjoados que às vezes fica perturbando a gente o dia inteiro. Essa parte é boa. Mas enfim, a gente vai construir esse futuro, e essa nossa dificuldade, porque na próxima a gente vai ter também, mas o tamanho dela é de acordo com o que a gente fez hoje. Então olha a importância para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e para ajudar o outro que está precisando. Por isso, quando Kardec coloca suicídio e loucura a seu tempo para uma vivência daquela época, continua servindo para a gente passados tantos anos, 200 e tantos anos passados aí, continua servindo para quê? Para a gente refletir, para a gente pensar. Ninguém está livre de obsessores. Que pensamentos eu tenho quando uma dificuldade vem à minha frente? Que pensamentos eu tenho quando eu acho que alguém está me fazendo mal? Os pensamentos são positivos ou são negativos? Eu desejo o quê? Não somos nós. Se eu penso coisas ruins, eu atraio. Se eu penso coisas boas, como eu estou trabalhando o meu pensamento? No exterior eu até me seguro. Já nem consigo falar palavrão mais, mas aqui dentro continua adoecido, E essas doenças da alma, elas podem nos levar a essas situações difíceis. Ainda mais nesse momento em que a Terra passa por transformação e que daqui a um tempo estaremos no mundo de regeneração, muitos dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos não conseguirão chegar aqui. Não terão acesso. O campo energético não vai permitir que eles entrem. Ou seja, se eles buscam vingança, essa vingança vai acontecer agora. Se eles buscam vingança, essa vingança ela vai se dar nesse momento de transformação, porque eles sabem que depois que mudou, eles não chegam mais. Então é um momento em que a gente percebe também que várias pessoas estão sendo acometidas dessas dificuldades que vêm por conta dessa presença maciça desses nossos espíritos irmãozinhos menos evoluídos aqui na Terra, porque sabem que daqui a um tempo não conseguirão mais entrar nesse campo energético que o nosso planeta Terra vai ter por ser um mundo de regeneração em prova. Mas a gente quer passar por esse campo energético, a gente quer continuar aqui, não quer? Não, vamos continuar aqui. E ainda não dá para ir para um outro muito, muito melhor, mas a gente está caminhando. Então precisamos pensar em tudo isso. E todos esses ensinamentos colocados para a gente sempre são proveitosos quando se tornam prática, quando se tornam atitudes práticas. E para a gente encerrar, levar para casa essa lição de como eu estou alimentando a minha fé, como a minha fé é a resposta para as minhas dificuldades, como o meu aprendizado espiritual serve de escada para pular por cima do meu obstáculo, de como a minha crença, acreditar que o futuro será melhor, que Deus provém, que a resposta vem dele e que eu não estou desamparado porque Deus é Pai, o que vai acontecer? Se eu alimentar tudo isso, se eu estou levando esse exercício de como eu estou alimentando, vai ser muito melhor para mim e para quem convive comigo. E Emmanuel nos diz através de Chico Xavier para que a gente examine a própria aflição. Ele diz assim:
Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício vai terminar em delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo vai me levar à intolerância. A aflição da fuga vai chamar-se covardia. A aflição da inveja vai chamar-se despeito. A aflição da leviandade vai me levar à insensatez. A aflição da preguiça vai me levar à rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio, do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Está vendo por que a gente precisa entender bem essa lição? Para termos certeza que as nossas aflições ou as nossas dificuldades superadas nos levam à evolução. Nunca esquecendo que somos nós herdeiros das nossas atitudes. E todos nós, com toda certeza, também queremos boas heranças para a gente, para que a gente possa também deixar boas heranças de lições comportamentais para aqueles que estão à nossa volta. Tá certo, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, pela sua troca de ideia, pela paciência de ter acompanhado, o pessoal que nos acompanhou pela web também, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e sempre levando para a nossa casa, o nosso dia a dia, lá para fora, para a rua, né? Que como a minha fé me ajuda a superar as dificuldades. Comigo e com o outro também. Vamos, pessoal? Boa noite, obrigado, até a próxima.